castigo eterno e tarefas impossíveis. A história do Evangelho sobre o jardim de Getsemane costumava me absorver muito quando criança, porque sua quebra na ação e suas lamúrias humanas me faziam imaginar se parte daquele cenário fantástico poderia afinal ser verdade. Com efeito, Jesus pergunta: tenho eu que passar por isto? É uma pergunta impressionante e inesquecível, e há muito resolvi que apostaria de bom grado a minha própria alma na crença de que a única resposta certa é não. Não podemos, como os temerosos camponeses da antiguidade, esperar jogar todos os nossos crimes num bode e aí levar o infeliz animal até o deserto. Nossa linguagem cotidiana é muito sólida quando se refere ao bode expiatório com desprezo, e a religião é uma enorme escritura de expiação pelo bode. Posso pagar a sua dívida, meu amor, se você tem sido imprudente. E, se eu fosse um herói como Sidney Carton, em Um Conto de Duas Cidades, poderia até mesmo cumprir sua pena na prisão ou tomar o seu lugar no cadafalso. Maior amor um homem não tem, mas não posso absolver você das suas responsabilidades. Seria imoral de minha parte oferecer e imoral da sua parte aceitar. E se a mesma oferta é feita a partir de outra época e outro mundo, através da mediação de intermediários e acompanhada de persuasões, ela perde toda a sua grandeza e torna-se aviltada num pensamento desejoso ou, pior ainda, numa combinação de chantagem com suborno. A degeneração definitiva de tudo isso numa mera barganha foi deixada desagradavelmente óbvia por Blaise Pascal, cuja teologia não fica muito longe de sórdida. Sua celebrada aposta, entre aspas, coloca as coisas na forma de uma pura negociata. O que você tem a perder? Se você acredita em Deus e Deus existe, você ganha. Se você acredita nele e está errado, e daí? Uma vez escrevi uma resposta a essa astuta maneira de cobrir apostas, que assumiu duas formas. A primeira foi uma versão da réplica hipotética de Bertrand Russell. A hipotética pergunta: o que você dirá se morrer e for confrontado com o seu Criador? Sua resposta? Eu diria: ó Deus, você não nos deu evidência suficiente. A minha resposta: Impoderável Senhor, presumo, a partir de algumas, se não todas as suas muitas reputações, que o Senhor prefere uma descrença honesta e convicta a uma simulação de fé hipócrita e de interesse próprio, ou aos fumegantes tributos dos altares sangrentos, mas eu não contaria com isso. Pascal me faz lembrar as hipócritas e as fraudes que abundam na racionalização talmúdica judaica. Não faça você mesmo nenhum trabalho no sábado. Não pague alguém para fazer. Você obedece a lei ao pé da letra. Quem está fazendo contagem? O Dalai Lama nos diz que você pode visitar uma prostituta, contanto que outra pessoa pague a ela. Os muçulmanos xiitas oferecem casamento temporário, vendendo aos homens permissão para tomar uma esposa por 1 ou 2 horas com os votos usuais e então se divorciam quando terminam. Metade dos esplêndidos edifícios de Roma jamais teriam sido erguidos se a venda de indulgências não tivesse sido tão lucrativa. O próprio São Pedro foi financiado por uma oferta única desse tipo. O novo Papa, antes, Joseph Ratzinger, recentemente atraiu jovens católicos a uma festividade oferecendo certa remissão de pecado àqueles que comparecessem. Esse patético espetáculo moral não seria necessário se as regras originais fossem possíveis de obedecer. Mas, aos éditos totalitários que começam com revelação de autoridade absoluta e que são implantados e se fazem vigorar por meio do medo e baseados num pecado que foi cometido muito tempo atrás, são acrescentados regulamentos muitas vezes imorais e impossíveis ao mesmo tempo. O princípio essencial do totalitarismo é fazer leis que sejam impossíveis de obedecer. A tirania que resulta será ainda mais impressionante se puder ser implantada por uma casta ou partido privilegiado, altamente zeloso na detecção dos erros. A maioria da humanidade, ao longo da sua história, tem vivido sob uma forma dessa ditadura assustadora,
e uma grande parte ainda vive. Deixe-me dar alguns exemplos das regras que devem, mas não podem ser seguidas. Os mandamentos no Sinai, que proibia pessoas de sequer pensar em cobiçar bens, é a primeira pista. Ele tem eco no Novo Testamento, mediante a injunção que diz que um homem que olhar para uma mulher do modo errado, na verdade já cometeu adultério. E é quase equiparado à atual proibição muçulmana e à antiga proibição cristã de emprestar dinheiro a juros. Todos eles, cada um à sua maneira, tentam impor à iniciativa humana restrições impossíveis, que só podem ser atendidos de uma entre duas maneiras. A primeira é por meio de um contínuo flagelo e mortificação da carne, acompanhado de uma briga incessante com os pensamentos impuros, que se tornam reais tão logo sejam nomeados ou mesmo imaginados. Daí surgem as histéricas confissões de culpa, falsas promessas de melhora e denúncias sonoras e violentas de outros pecadores reincidentes. Um estado policial espiritual. A segunda solução é a hipocrisia organizada, onde alimentos proibidos são rebatizados como outra coisa, ou onde uma doação às autoridades religiosas compra um espaço de manobra, ou onde a ortodoxia ostensiva compra algum tempo, ou onde se pode depositar dinheiro numa conta, que depois será devolvida em outra, talvez com uma ligeira porcentagem adicional, sem ser na forma de usura. A isso poderíamos chamar de república de bananas espiritual. Muitas teocracias, desde a Roma medieval até a moderna Arábia Saudita, conseguiram ser estados policiais espirituais e república de bananas espirituais ao mesmo tempo. Essa objeção aplica-se até mesmo a algumas das regras mais nobres e algumas das mais vis. O mandamento de amar o próximo é ao mesmo tempo delicado e severo, um lembrete do dever da pessoa para com os outros. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo é extremo e exigente demais para ser obedecido, da mesma forma que a instrução, difícil de interpretar, de amar os outros como eu amei vocês. Os seres humanos não são constituídos de modo a se preocupar com os outros como se preocupam consigo mesmos. A coisa simplesmente não pode ser feita, como qualquer criador inteligente muito bem entenderia só de estudar seu próprio desígnio. Exigir que humanos sejam super-humanos sob pena de sofrer morte e tortura é exigir um terrível autoaviltamento em vista do repetido e inevitável fracasso em obedecer às regras. E, ao mesmo tempo, que sorriso arreganhado na cara daqueles que aceitam doações em dinheiro vivo que são feitas in loco. A assim chamada regra de ouro, às vezes identificada desnecessariamente com um conto popular sobre o Rabi Hillel, na Babilônia, simplesmente nos ordena a tratar os outros como desejaríamos ser tratados por eles. Esse preceito sóbrio e racional, que se pode ensinar a qualquer criança com seu senso inato de justiça, e que é anterior a todas as beatitudes e parábolas de Jesus, está bem dentro da bússola de qualquer ateísta e não requer masoquismo e histeria, ou sadismo e histeria, quando é violado. Ele é aprendido de forma gradual, como parte da evolução lentamente dolorosa da espécie, que uma vez aprendido, nunca é esquecido. A consciência ordinária basta, sem qualquer ira celeste por trás. Quanto às regras mais vis, é suficiente consultar, mais uma vez, o argumento do desígnio. As pessoas querem enriquecer, melhorar, e embora possam muito bem emprestar ou mesmo dar dinheiro a algum amigo ou parente necessitado, sem pedir nada, a não ser a eventual devolução ou reconhecimento agradecido, não darão dinheiro a completos estranhos, sem esperar alguns juros. Por um interessante acaso, a cupidez e a avareza são a espora do desenvolvimento econômico. Nenhum estudioso do tema, de David Ricardo e Karl Marx e Adam Smith, deixou de ter consciência desse fato. Não é da benevolência do padeiro, observou Smith, a sua arguta maneira escocesa, que esperamos o nosso pão de todo o dia, mas do seu interesse próprio em assar e vender o pão. Em todo caso, pode-se optar por ser altruísta, o que quer que isso signifique, mas, por definição, não se pode ser obrigado ao altruísmo.
Talvez fôssemos mamíferos melhores se não tivéssemos sido criados dessa maneira, mas, com certeza, nada poderia ser mais tolo do que ter um Criador que então proibisse o mesmíssimo instinto que ele instilou. Livre-arbítrio, retrucam os casuístas. Você também não precisa obedecer às leis contra roubo e assassinato. Bem, pode-se ser programado geneticamente para certa quantidade de agressividade, ódio e cobiça e, ainda assim, evoluído o suficiente para ter cuidado em seguir todo o estímulo. Se toda vez nos rendêssemos a cada instinto básico nosso, a civilização teria sido impossível e não haveria escrita pela qual prosseguir nesse argumento. No entanto, não pode haver dúvida de que o ser humano, seja em pé ou deitado, encontra sua mão pousada sempre perto da genitália. Útil, sem dúvida, para rechaçar agressores primitivos, uma vez que nossos ancestrais decidiram assumir o risco de andar eretos e expor as vísceras. Isso é, ao mesmo tempo, um privilégio e uma provocação negada à maioria dos quadrúpedes, alguns dos quais conseguem compensar, alcançando com a boca o mesmo ponto que alcançamos com os nossos dedos e palmas das mãos. Agora, quem concebeu a regra de que essa fácil aposição entre manual e genital deva ser proibida, mesmo em pensamento? Falando mais claramente, quem ordenou que você deve tocar, por razões outras que nada têm a ver com sexo ou reprodução, mas que também não deve? Não parece haver aqui sequer alguma verdadeira autoridade escritural e, todavia, a maioria das religiões fez dessa uma proibição quase absoluta. Poder-se-ia escrever um livro inteiro dedicado apenas à grotesca história da religião e sexo, e ao sagrado pavor do ato de procriação e dos impulsos e necessidades a ele associados, desde a emissão de sêmen até a efusão do sangue menstrual. Mas um modo conveniente de condensar toda a fascinante história é fazer uma única pergunta provocativa.